vamos entrar na virtude da humildade. Existe uma lei de humildade e uma virtude da humildade. Por que lei de humildade? Porque a humildade é uma virtude estrutural. Ela é, ao mesmo tempo, uma virtude básica e uma virtude estrutural. Ela forma a estrutura de muitas outras virtudes. Aliás, se você fizer o curso de Psicologia das Virtudes, a humildade existe em todos os núcleos psicodinâmicos de virtudes. Todos eles, sem exceção, têm a presença da humildade. Se não houver a presença da humildade, a pessoa não desenvolve as outras virtudes. Por quê? A humildade é uma virtude sui generis. Ela é uma virtude na qual a pessoa reconhece tanto a sua pequenez quanto a sua grandeza. Parece paradoxal, né? Pequenez e grandeza, sim, pequenez e grandeza. Enquanto que o orgulho, a pessoa só é grande e os outros são pequenos, a humildade, a pessoa reconhece todo o seu ser completo. Então, pequenez, diante do Criador da vida, diante do universo, de tudo que existe no universo, nós somos grandes ou somos pequenos? Nós somos muito pequenos. Então, a humildade é você reconhecer, é a atitude de Sócrates, o grande sábio grego. Tudo que eu sei é que sei que nada sei, porque diante de um universo incomensurável, e naquela época, 600 anos antes de Jesus, a ignorância era a tônica da humanidade. Então, o Sócrates entendia muitas questões do ser humano, mas ele sabia que aquilo era uma gota d'água no oceano, e que ele sabia muito pouco diante de um universo incomensurável, diante de um criador da vida, da consciência cósmica, do arquétipo primordial. Quando nós assumimos a nossa pequenez, nós jamais vamos entrar no movimento, seja consciente ou subconsciente, de competição com Deus. A humildade é necessária para que nós nos coloquemos na nossa posição de criaturas e de que é o Criador, o verdadeiro onipotente. Quando nós exercitamos a humildade, nós vamos entrar no poder de realização, vamos nos libertar da prepotência e do desejo de onipotência e, consequentemente, também da impotência. Então, o que vai acontecer? A pessoa sente a sua pequenez, mas, ao mesmo tempo, ela sente a sua grandeza. Por que grandeza? Porque nós fomos criados pelo arquétipo primordial com um potencial ilimitado. O nosso potencial de evoluir infinitamente. O Criador da vida tem a perfeição absoluta. Nós fomos criados para desenvolver a perfeição relativa. Até o processo de iluminação, e nós vamos, a partir do momento que nós chegamos no estado de iluminação, a evolução é infinita, porque nós nunca vamos alcançar a sabedoria, a evolução do Criador da vida. Não temos como igualar nunca Deus. Agora temos como nos aproximar cada vez mais de Deus. Então, quando nós reconhecemos que temos um potencial de sabedoria infinita, mas ao mesmo tempo nós reconhecemos que temos uma pequenez diante dessa sabedoria infinita, isso é exercício de humildade. Porque muitas vezes nós confundimos humildade com pseudo-humildade. Na pseudo-humildade é aquele movimento que a gente falou que é do orgulho ferido. É a pseudo-humildade. Eu sou um zero à esquerda, eu sou um nada, né? Eu sou um mísero verme que estou evoluindo como um verme. São falas que do pseudo-humilde. No pseudo-humilde, o que a pessoa faz? Ela se diminui como se isso fosse virtuoso e não reconhece o potencial que tem. A pessoa verdadeiramente humilde, ela tem esse sentimento de percepção da sua pequenez e da sua grandeza, no sentido de que ela tem todas as condições de superar
as limitações que tem, e a sabedoria a ser conquistada é infinita. Quanto mais ela evolui, mais ela vai se sentir como uma criatura se aproximando do Criador, mas nunca uma criatura tentando se igualar ou superar o Criador. Porque tem pessoas num nível de orgulho tão grande que elas tentam superar o próprio Criador da vida, como se elas fossem super capazes. Então, voltando ao núcleo psicodinâmico das virtudes, como que vai funcionar a humildade? Então, a humildade ela forma esse núcleo e, junto com outras virtudes, por exemplo, o desejo de onipotência e a prepotência que caracterizam o orgulho é diluído pelo poder de realização. A pessoa centra em si mesma, em dar o melhor de si mesma para se tornar uma pessoa cada vez mais equilibrada, cada vez mais harmonizada. Ela não fica comparando-se com os outros, ela não fica tentando mudar os outros, ela muda ela mesma, ela busca se transformar-se ela mesma pela sua própria vontade. Então, ela desenvolve o poder de realização, o esforço de autotransformação, ela vai desenvolvendo cada vez mais uma simplicidade, porque a pessoa orgulhosa, ela se acha o máximo, ela se acha mais do que os outros, então ela entra na soberba, no processo de vaidade, de arrogância. A pessoa humilde, ela vai se tornando cada vez mais simples, autêntica, ela age com autenticidade, com simplicidade. O sentimento nunca vai ser de igualdade, ou nunca vai ser de superioridade ou de inferioridade. Ela cultivará o sentimento de igualdade. Ela não tem esse movimento professoral do sábio que está sempre, o tempo todo, ensinando. Ela se coloca como um aprendiz. Mesmo que ela saiba muita coisa, ela está sempre na relação com o outro, compartilhando o conhecimento e aprendendo também com os outros. Ela se abre para aprender, ela não se fecha a essa soberba, essa arrogância de que ela sabe tudo e o outro não sabe nada, e ela precisa despejar conhecimento sobre o outro. Então, tudo isso, todos esses sintomas, esses sentimentos, virtudes, fazem parte do núcleo psicodinâmico da virtude da humildade. Foi isso que foi trabalhado com o Lourenço, para que ele pudesse humildar o seu orgulho. Vejamos que na humildade só existe uma intenção positiva bem direcionada. A intenção positiva da humildade é também se manifestar no mundo, mas nunca em detrimento do outro, comparando-se com o outro, mas sempre num processo de eu estou aqui para realizar aquilo que fui criado pelo Criador da vida para realizar. Todos nós fomos criados por amor e para manifestar o amor de Deus no universo. Como fomos criados por amor e para manifestar o amor de Deus no universo, o que acontece nessa situação? Quando nós nos colocamos numa posição de humildade, nós vamos estar sempre interagindo com outras pessoas, dando o melhor que nós podemos para ajudar o outro, para contribuir com o outro. Por exemplo, se uma pessoa humilde que está fazendo exercício de humildade, porque no nosso nível de evolutivo, nós não somos humildes como Jesus, quando ele fala, aprendei comigo que sou manso e humilde de coração. Ele é. Nós somos aprendizes de humildade, nós podemos fazer exercício. Então, toda pessoa que está fazendo exercício de humildade, quando ela é detentora de um saber, de algo que outras pessoas é importante que elas saibam, ela expõe, ela reflete junto, ela convida, né? Gostaria ela pede permissão para colocar os pontos de vista dela, mas nunca ponto de lança. O Lourenço, com o conhecimento dele, ele era ponto de lança. As pessoas que
o que ousavam, por exemplo, contrariar a sabedoria do Lourenço, ele atacava, ele agredia, como se ele fosse assim realmente o detentor da sabedoria e o outro precisava simplesmente engolir tudo aquilo que ele sabia, entre aspas. Então, na humildade isso não acontece, a pessoa age dando o seu melhor, mas se o outro reage, não quer, ela respeita sem nenhum problema o direito do outro de permanecer com o conhecimento dele, com o jeito dele. Ela está aberta para aprender também com o outro, porque nenhum de nós é um poço de sabedoria. Todos nós temos algo a aprender. Então, quando a pessoa faz esses exercícios, e no setting terapêutico nós vamos auxiliar a pessoa com reflexões para que ela compreenda tudo isso e trabalhe isso no nível da informação, né? Nós começamos sempre com as informações, refletindo com o cliente o núcleo psicodinâmico das virtudes, o bloqueio egóico, como que ele funciona, o que, que acontece quando ele entra no complexo de inferioridade, o que estava gerando aquele estado depressivo, porque ele tinha um desejo de se impor e não estava conseguindo, aí caiu na depressão. Tudo isso é refletido com o cliente para que ele possa começar a exercitar o núcleo psicodinâmico das virtudes, fazendo com que gradualmente aqueles sentimentos egóicos sejam diluídos. Nós trabalhamos sempre com a intenção positiva, contemplar a intenção positiva, dando uma direção adequada. Com isso, nós vamos exercitando o núcleo psicodinâmico da virtude e da humildade, vai diluindo o bloqueio egóico do orgulho. De uma forma resumida, é assim que funciona. Vamos utilizar muitas técnicas para isso. Tanto técnicas reflexivas, para que ele entenda todo o processo, e depois dessas técnicas reflexivas, utilizamos técnicas de visualização terapêutica, de reflexão sobre os bloqueios egóicos, a todo um fortalecimento da vontade de autotransformação, para que a pessoa realmente tome consciência de que é somente exercitando as virtudes que ela vai se tornar uma pessoa melhor e vai se libertar das doenças, e isso tudo vai ser construído ao longo do processo terapêutico.